A gente começou a semana passada nas ações do capítulo 4 e hoje a gente vai dar sequência, né? Porque a transformação ocorre na aplicação, na ação. A gente sabe, ontem mesmo de noite eu conversava com meu marido sobre isso, com o Vini, a gente sabe tudo o que precisa ser feito, né? Na maioria das coisas a gente sabe qual é o caminho, o que é bom, o que não é bom, mas o que nos difere de quem alcança ou de quem não alcança o sucesso é a ação. O conhecimento está disponível, nós precisamos pegar este conhecimento e transformá-lo em ação. Então, uma época bem propícia para isso, né? Metas, né? O que eu quero para o próximo ano? Então, aproveitem agora que está a energia, né? A gente sabe que final de ano, início de ano, tem essa energia rolando de novo, né? Do novo começo, um ciclo que se encerra. Então, aproveitem para transformar realmente a vida de vocês. Peguem e façam o planejamento de 2023. Ai, Nath, mas eu vou fazer o planejamento do ano inteiro? Sim. É uma estrutura, é uma organização, um planejamento que vai nos dar a direção. É acalmar o coração, sentar e olhar para o próximo ano, né? Para os próximos 5 anos. A gente deveria ter isso na nossa vida, porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, use esse momento, né? Esses últimos dias de 2023, esse momento de pausa, de parada, de desacelerar e desacelere mesmo. Né? Muitas pessoas tiram férias, fecham seus negócios, né? Estão de férias do seu trabalho, mas usam para distrair a cabeça e depois o ano começa e continua a mesma coisa. Então é o momento de parar, dizer chega e dizer o que eu quero para minha vida. Quais são as ações que eu quero para minha vida? Vou deixar uma dica para vocês aqui que eu fiz, que creio que se Deus trouxe isso no meu coração agora vai servir para alguém. Mas como vocês sabem, né, eu trago sempre que eu sempre gostei muito de ler. Creio que dentro dos livros tem ouro, né, que a gente busca o conhecimento, porque a sabedoria vem do alto. Mas se a gente não se organizar, eu quero ler todos os livros do mundo, né? Então peguem, a minha dica é o que eu fiz para mim, eu organizei livros que eu quero ler no ano que vem inteiro, né? E organizei por ordem, qual eu quero primeiro. Mas isso significa que eu vou começar do primeiro ao último na mesma ordem? Não, não significa. E vai entrar outros no meio, mas eu tenho um caminho. Por onde eu vou começar? Qual vai ser o segundo? O meu desejo do meu coração é ler 52 livros no ano que vem. Ah, credo, Nath, para que tudo isso? É um livro por semana, né? Nós temos 52 semanas no ano e é o meu desejo, uma das minhas metas é chegar ao final do ano tendo lido 52 livros. Então, a minha meta, uma das minhas metas, os meus objetivos é esse, ler 52 livros, mas para isso eu precisei fazer uma organização, né? Quais são os livros que eu vou começar, quais eu pretendo ler, né? Porque eu tenho muito mais do que 52 que eu gostaria de ler, mas se a gente não der uma ordem para as coisas, a gente acaba não fazendo nada, né? E eu sei por mim nesse ano, por isso que eu botei essa meta de fazer diferente, porque eu sempre tive essa fome, essa sede, essa vontade de ler, mas esse ano, se eu for olhar ali, que foi isso que fez eu me motivar a mexer, eu tava com 10 livros que todos eu queria ler, mas eu preciso saber que eu vou conseguir ler um. Tem gente, né? Não entrou a Marluz aí ainda. Tem gente que tem TDAH que diz que precisa ler mais de um livro. Mas eu não tenho, né? Mais de um livro ao mesmo tempo. Então, eu não consigo fazer isso, porque eu misturo as coisas. Mas cada um no seu ritmo. Então, fica a minha dica aqui de fazer as metas e colocar em ação. Mas o primeiro passo, sim, é o planejamento, é estruturar, é escrever. Eu e a minha amiga Catherine, a gente está com um planner maravilhoso que nos motiva ainda mais, mas se você não tem isso, não é motivo. E compartilho isso aqui também com vocês. Claro que eu tinha encomendado, né? Então tem algo diferente aí, mas até o meu planner não chegar, eu não conseguia estruturar. Eu não conseguia organizar a minha agenda de 2023 e isso estava me deixando muito mal. Porque eu tinha várias coisas já, vários compromissos, várias coisas para fazer no ano que vem e que eu não conseguia nem agendar pelo fato que eu não tinha minha agenda ainda, não tinha meu planner ainda. E chegou maravilhoso, abençoado, mas se você não tem uma agenda, não deixe que isso te limite e te pare.
porque a vida tá aí, né? Para continuar, para seguir, para acontecer. E você é a ferramenta principal da sua vida. Então, coloque em ação. E é sobre isso que nós vamos continuar falando hoje. Sobre a ação do capítulo, as ações do capítulo 4. Então, semana passada a gente falou um pouquinho. O Espírito Santo me deu, né? Era para eu ter terminado, mas ele não deixou. A gente obedece, simplesmente obedece, porque eu trago aqui a mensagem e sou usada por Deus para que toque o coração de quem estiver aí do outro lado, ao vivo ou depois. E glória a Deus, cada dia que eu faço lives aqui. E não é sobre mim. Eu recebo depoimentos fantásticos, mas não é sobre mim. É sobre o quanto Deus tem realmente tocado o coração das pessoas através da minha boca, através da minha vida. Então eu agradeço todos os dias. Antes de entrar na live, eu digo: Deus, me usa como o Senhor quer que eu seja usada. Essa música, esse louvor, usa-me, sonda-me, é isso, é quebranta o meu coração e faça a tua vontade. Então, às vezes eu planejo e não sai como eu planejei, e tá tudo certo. Quando a gente é obediente, quando a gente vive sobre a graça, quando a gente vive essa busca pela palavra, toda e qualquer informação, e eu falo por mim, tá? Tudo que tem acontecido na minha vida, de grandes choques, de grandes notícias, de grandes acontecimentos, o quanto eu sinto que eu fui transformada. O quanto eu me sinto muito mais leve, muito mais tranquila diante de qualquer situação. Não que eu não sinta, mas eu sinto e entendo, logo entendo, ok, Deus sabe de todas as coisas e eu acalmo o meu coração. Ontem eu e Vini, a gente conversava sobre isso, que eu vi que ele tava, né, ansioso, nervoso. Eu digo: não andai ansioso por coisa alguma. Isso está escrito dentro da Bíblia. Ai, Nath, é fácil falar, né? Eu sei que na prática é diferente, mas o que eu quero compartilhar com vocês aqui é que desde que eu comecei a conhecer realmente a palavra, me aprofundar, estudar, coisas grandiosas aconteceram na minha vida. E isso é uma das coisas, de saber esperar, de saber dar tempo para as coisas, de ter entendimento e deixar o coração em paz. Eu tenho uma paz que eu nunca senti na minha vida. Acontecem coisas e eu sinto, porque eu tenho carne, eu sou carne e osso, mas eu logo entendo que tá tudo bem. Agora mesmo, antes de entrar na live, são pequenas coisas que a gente começa a se dar conta quando a gente tá nessa busca. Eu disse: vou tomar um chimarrão antes de entrar pra live, sentei, né, tinha orado, tinha feito tudo, peguei o chimarrão e o que eu fiz com o chimarrão? Bati sem querer e virei todo no tapete. Isso já faz tempo, não é de agora, eu seguido faço isso. Bato, até fico pensando, por que eu fiz isso, né? O que Deus me livrou, porque eu tava aqui, precisei me envolver com isso, e eu sempre tento tirar o entendimento. Eles estão, tá tudo certo. E realmente tá tudo certo. Não me vem aquela raiva, aquela, ai, que saco, o que eu fui derrubar esse chimarrão? Me vem um questionamento. Por que eu derrubei esse chimarrão? Por que Deus permitiu que isso acontecesse para me livrar de alguma coisa? Então, nos traz o conhecimento, nos traz uma paz, uma tranquilidade. Então, nem sei por que eu falei isso, mas Deus pediu para eu falar. Mas vamos voltar para cá e vamos focar nas ações. Então, se você tem o desejo, acho que era por isso que eu estava falando, se você tem o desejo, né, aquela, eu quero ler a Bíblia inteira durante o ano está começando. Coloque como objetivo, pegue a Bíblia na mão e divida. Comece pelo começo, comece por Salmos, comece por Provérbios, mas comece. Ontem eu conversei com a pastora, nós temos um encontro abençoado, todas as terças-feiras das mulheres transformadas. E lá a gente faz o estudo da Bíblia. E aí nós estamos em Êxodo, né? Que é o segundo livro da Bíblia. E aí eu disse pra pastora, esse ano vai, né? Esse ano vamos terminar a Bíblia, né? Só que é uma vez por semana, toda terça-feira, e é um estudo muito aprofundado, que às vezes a gente fica num capítulo, né? Mas eu tô sempre lendo à frente, porque a gente precisa estudar para poder ir pro encontro sabendo o que a pastora vai falar, não é para ler junto lá, é para estudar em casa. Bom dia, Marla, Laiane, sejam bem-vindas. É pra gente estudar em casa e lá a gente vai discutir e aprofundar. Então, se você tem o desejo de ler a Bíblia, se eu tenho um sonho de ler a Bíblia, né? Porque muitas vezes a gente tem o sonho de fazer alguma coisa, mas a gente não escreve e não estrutura esse sonho para que ele se realize. Então, se você, como eu nunca li a Bíblia inteira,
É mais uma das minhas metas, ler a Bíblia inteira durante o ano de 2023. Esses dias eu comprei um curso de Gênesis e Apocalipse para entender, né, o geral, e aquilo me motivou ainda mais a querer, sim, conhecer o detalhe, porque é um curso super rápido que faz uma passada pelos principais pontos, mas aquilo me motivou ainda mais para querer ler toda essa Bíblia e entender, né, ter um entendimento. E isso a gente pede para o Espírito Santo, né? Me guia, me capacita e me dê o entendimento da palavra, porque diferente do que eu sempre pensei, é difícil. Essa Bíblia que eu tenho, que eu vou ler aqui pra vocês, eu tenho que cuidar porque tá cheia, toda marcada. Ela é uma linguagem muito NTLH, nova tradução. As gurias que estão aí vão me dizer o que significa isso. Tem alguma coisa aqui. NTLH. Ela é muito jovial. Até agora, quanto mais eu conheço, menos eu tenho gostado dela. Não tô desmerecendo ela, mas ela traz uma linguagem muito jovial, muito dos dias de hoje. É muito mais fácil o entendimento dela, mas quando eu quero algo mais profundo, eu volto para minha outra Bíblia, que é a Bíblia da Mulher. Também não é a linguagem bem tradicional, porque ainda não cheguei lá. Mas hoje eu entendo quando a pastora diz, eu gosto de ler essa, que é mais raiz mesmo, né? Mas conforme o entendimento, conforme passa o tempo, a gente vai tendo um entendimento maior. Vamos lá, então. Então, hoje, continuando o capítulo 4, agora concentre-se no positivo e considere cultivar o que é necessário para crescer. Então, aqui, nós estávamos falando semana passada, e hoje vamos continuar, sobre as ações do capítulo 4, que é um coração que obedece. Como que eu faço para obedecer? Como que eu faço para realmente servir e seguir a Deus? E aí traz aqui pra gente concentrar-se no positivo e leia Pedro 2:2. Vamos lá que tá cheio de marcação essa Bíblia, tá? Cheinha de marcação. Cadê Pedro? Eu fechei o Pedro. O Pedro era o primeiro, eu fechei, mas não tem problema, vamos lá. Quem fez uma vez faz duas. Pedro primeiro, me pega pra dentro, tá? Fechei Pedro, que tava abertinho ali, não tinha marcação. Aqui. Leia 1 Pedro 2:2. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Uau! 1 Pedro 2:2. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Significa que nós temos que sempre estar querendo. Quem não chora não mama, né? A gente precisa estar buscando, estar pedindo. Deus, eu quero. Me dê sabedoria, me dê entendimento, para a gente poder crescer cada vez mais. E nunca, em qualquer área da vida, achar que eu já sei tudo, que eu não preciso mais. Nunca achar que está adulto, que está maduro na fé. Não. Andai-mos sempre querendo saber mais e ter essa sede, ansiando como recém-nascidos, querendo esse conhecimento. Leia também Efésios 4:25 ao 32. Vai ser forte. Efésios 4:25 ao 32. Como viver a nova vida? Por isso, não mintam mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem, e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará.
Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Uau! E aqui o que eu tiro dessa mensagem é principalmente esse último versículo, o perdão. E voltando a falar de final de ano, é um momento que a energia tá rolando. É um momento de encerrar ciclos e começar um novo ciclo. É o momento de você perdoar quem você precisa perdoar. É você pedir perdão. É você liberar o perdão. É um momento onde tudo tá propício para isso. Onde os corações estão mais quebrantados. Onde o seu coração e o coração da pessoa que precisa receber ou liberar o perdão estão mais acessíveis a isso. Então, não vire o ano, não entre para 2023 com mágoa, com rancor de pessoas que você precisa perdoar. O perdão, a outra pessoa não tem nada a ver com isso. Se ela aceitar, se ela liberar ou não, isso depende dela. Mas se você decidir dentro do seu coração que você tem alguém para pedir perdão, que você precisa perdoar alguém, para começar o seu 2023 de uma maneira extraordinária, faça. Porque o perdão, a falta de perdão é um dos principais motivos de me manter estagnado. A falta de perdão não nos deixa ir adiante. A gente fica preso, fica ancorado. Então, solte essa âncora. Tire essa pedra da sua vida. Vai doer, vai ser difícil, mas depois vai ser libertador. E eu recebi uma mensagem hoje de manhã que encheu o meu coração. Antes de entrar na live aqui, eu olhei. Uma pessoa que teve um reencontro com alguém muito importante para ela, mas que há anos não tinha. E que rolou um perdão, né? Porém, ela botou, sei que muitas coisas têm ainda para acontecer, mas dê o primeiro passo. Eu tive uma cliente, me veio agora de coach, que fazia acho que uns 10 anos, não sei quantos anos ela não falava com uma tia dela. Simplesmente parou, enfim, né? Por vários motivos. E eu trouxe isso para ela numa sessão. Eu disse, se quiser escrever uma carta, quiser, né? Vai se preparando para liberar esse perdão, porque a tua vida vai mudar. A dela vai mudar também? Vai. Mas eu sou responsável pela minha vida. Se a pessoa quiser aceitar o perdão, me ouvir, não me ouvir, o problema é dela. Eu preciso pensar o que eu vou fazer. E, surpreendentemente, primeiro porque essa pessoa é uma estável, a pessoa saiu da sessão 5 e pouco da tarde, acho que era, 9 e pouco da noite, ela me mandou um áudio aliviada, que ela tinha saído da sessão, aproveitado toda aquela energia da sessão e tinha ido até a casa dessa pessoa que quase caiu dura quando viu, porque fazia muitos anos, e ela disse, Nath, grandes coisas, escamas caíram dos meus olhos, dos olhos dela, porque muitas vezes a gente está envolvido em fofoca, em mentira, e a gente nem sabe. Aquela pessoa se afastou, se magoou por coisa que eu falei, sim, mas que as pessoas aumentaram. Então, permita-se abrir a sua boca e perdoar, liberar perdão, pedir perdão. E entre o novo ano renovado. Use de tudo isso, pare de mentir, pare de fazer fofoca. Se você rouba, pare de roubar. E é roubar vida, é roubar dinheiro, é roubar material, é roubar tempo. Pare de roubar. Deus não quer isso. Não deixe o Espírito Santo triste. Alegre ele. Seja obediente. Seja obediente e viva o que está escrito aqui dentro. É fácil? Não é. Mas tem manual. Está escrito aqui. E quantas coisas que a gente lê, ontem mesmo a gente lendo na Bíblia dizendo, nossa, então a gente faz errado. Sim, a gente está fazendo errado. Mas a partir do momento que eu tenho a consciência, eu tenho a oportunidade de fazer diferente. Não vai ser fácil, vai dar trabalho, mas é muito prazeroso.
Leia agora Colossenses 3, 1 ao 17. Eu preciso terminar esse capítulo hoje, Dona Natália, Senhor Espírito Santo. Vamos lá, então. Capítulo 3, 1 ao 17. Prepare-se. Luana, que legal, Nath, belas palavras. Só repassando para vocês aqui todo o conhecimento e sabedoria que vem do alto. Vamos lá, 3, 1 ao 17. 7, né? Eu disse? Mas por que eu marquei um... 1 ao 17. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando ele aparecer, vocês aparecerão com ele e tomarão parte na sua glória. Aqui fala que vocês já morreram com ele, porque está falando sobre, o capítulo antes, está falando sobre o batismo, né? Quando eu decido morrer e nascer em Cristo, tá? Por isso que fala, vocês já morreram. Então fala sobre o batismo nas águas, tá? O batismo quando eu tenho consciência, o batismo para apagar os meus pecados e decidir viver uma nova vida. A vida velha e a vida nova. Portanto, mantenham os desejos deste mundo que agem em vocês. Isto é, não é mantém, é matem. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça. Porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles. Aqui o antigamente é antes do batismo, antes de eu decidir viver em você. Eu profetizo que se tem alguém aqui nessa live que ainda não recebeu essa bênção, que é o batismo nas águas, o batismo depois de grande, que eu escolho, né, sobre imersão, eu profetizo na sua vida que você viva esse momento, esse prazer que é renascer em Cristo. Então, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio. E que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes. Se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Aqui fala o quanto que nós, por tudo que Deus fez, deu seu único filho, nós todos não precisa mais ter essas alianças que tinha lá, né? Os judeus de circuncidar, de não circuncidar. Não, hoje nós recebemos essa bênção de sermos filhos de Deus, de todos nós podermos viver isso. Antigamente, lá antes de Jesus, não era assim. Hoje a gente tem esse direito, esse livre arbítrio, né? A gente recebeu tudo isso. Então não tem mais escravos, somos todos livres e podemos escolher por isso. Vocês são o povo de Deus, nós fomos escolhidos. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Olha como ele é maravilhoso. Todos nós podemos viver a vida extraordinária e abundante. Está liberado para todos nós. Lá no passado não era assim. Olha o privilégio que a gente tem. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros,
caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor. Pois é o amor que une perfeitamente todas as coisas. E que a paz de Cristo e que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Eu profetizo isso na vida de cada uma que está ouvindo aí. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus. E por meio dele, agradeçam a Deus, o Pai. Oh, glória! Oh, que capítulo é esse? E aí continua, né? Viver bem com os outros. Esposas, obedeçam ao seu marido, pois é o que deve fazer como cristã. Maridos, amem suas esposas e não sejam grosseiros com ela. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. E aqui segue, e eu indico para vocês lerem toda a Bíblia, mas esse livro de Colossenses é muito maravilhoso. Olha, a Marla botou a melhor escolha das nossas vidas, o batismo, aceitar Jesus e viver uma nova vida. Nossa, é extraordinário, extraordinário. Nossa, eu vou completar um ano daqui uns dias, né? Fevereiro completa um ano e realmente, assim, ó, a minha vida espiritual, natural, tudo. Eu vivi coisas nesse ano que eu tô montando a retrospectiva. E quando eu busquei a retrospectiva no meu álbum de fotos, eu entendi, nossa, quantas coisas pequenas, médias e grandes coisas aconteceram na minha vida quando eu decidi dizer sim, eu quero viver a vida abundante. E eu preciso dizer para vocês que a vida abundante e extraordinária só virá quando eu entender que Ele é o dono, é o Senhor de todas as coisas. Quando eu entender que eu tenho que ir para dentro da Bíblia, ler e colocar em prática. De nada adianta eu ler toda a Bíblia, li toda a Bíblia, e não colocar em prática. Somos perfeitos? Não somos e não vamos ser. Só Deus, Jesus Cristo, é perfeito. Mas nós temos aqui, gente, os cristãos lá no passado, quando queriam conhecer a Deus, eles lutavam, eles brigavam, eles eram mortos por querer conhecer e levar o Evangelho. Nós temos a liberdade hoje. Nós não somos censurados hoje. Somos perseguidos. Pode ser que sim, mas não é nenhum terço, não é nenhum % do que todos eles passaram para que nós tivéssemos acesso à Bíblia. A maioria não sabia ler, era raríssimo quem sabia ler, quem sabia escrever. Então as pessoas tinham que aceitar o que os outros falavam. Hoje a gente tem à disposição a educação, a gente sabe, a maioria das pessoas é alfabetizada. E aqui dentro da Bíblia está a verdade. E a verdade nos liberta. Quando eu leio e entendo, digo, como? Que ninguém me disse isso. Mas está aqui. Há quantos mil anos para a gente ler? É aquele manual que vem com um produto, vem com um utensílio que eu comprei e que eu não quero ler. Que eu quero facilitar as coisas e fazer do meu jeito. E quando vê, eu queimei, eu quebrei. A gente tem o manual da vida nas nossas mãos. Nath, mas é difícil. Até quando você vai continuar arrumando desculpa para viver a sua vida extraordinária? A vida que Deus prometeu para ti, para mim, para todos nós que recebemos o direito de viver, que foi conquistado por Jesus lá na cruz. Ele morreu para nos dar a salvação e para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Depois de eu ler tudo isso, liste aquelas atitudes do coração e comportamentos que enriquecem a sua vida, como uma mulher cristã. Que áreas? 1, 2, 3 você gostaria de cultivar?
O que você quer cuidar nesse novo ano? Qual é a área que você quer dar mais atenção? Que se você focar nela, todas as outras vão expandir. Comece pelo mais importante. Busque a Deus de todo o seu coração e liste o que você quer que aconteça com a sua vida. Em oração, coloque sua vida diante de Deus e abra seu coração para Ele. Peça-lhe que lhe revele onde sementes de desobediência foram plantadas ou já frutificaram. Muitas vezes a gente não consegue enxergar, mas Ele sabe de tudo. Ele conhece o nosso coração. Mas se a gente não abrir a nossa boca e pedir, as coisas não vão acontecer. A graça está aí disponível para nós. Mas nós precisamos pedir, ir em busca, fazer a nossa parte. Então, peça ao Senhor que revele o que você precisa tratar em você. Peça perdão e então, decidindo dar passos para treinar um coração responsivo diante de Deus e obediente, peça-lhe que Deus lhe ajude. Mas, Nath, eu não tenho coragem. Ele te dará. Mas peça. Moa o seu orgulho. Eu sei, eu não preciso. Enfia no bolso. E diz, Deus, limpa o meu coração. Eu quero profetizar aqui na vida de cada um de vocês, de cada uma de vocês, que 2023 seja um ano onde vocês quebrantem os seus corações para Deus. Onde vocês se entreguem, onde eu me entrego, eu profetizo na sua vida e na minha vida. Onde eu me entregue, onde você se entregue, pura e genuinamente à vontade de Deus. Não é fácil ser obediente, mas eu posso dizer para vocês que os frutos que a gente colhe dessa obediência são os frutos mais gostosos que a árvore da vida pode dar. Então, eu profetizo na sua vida que você seja obediente. Que você, assim como você exige do seu filho a obediência, que você seja obediente. E para ser obediente, eu preciso acalmar o meu coração, acalmar os meus pensamentos e conversar com o Pai. Dizer não tá fácil, eu quero ajuda, pedir. Não é feio ser vulnerável. Nós precisamos ser vulneráveis. Porém, nós precisamos saber para quem que a gente vai abrir a nossa vulnerabilidade, a nossa vida. E Ele é o melhor de todos. Precisamos sim ter homens, mulheres, ter pessoas para a gente dividir os nossos anseios, as pessoas certas, os nossos anseios, porque algumas pessoas são usadas por Deus. Todos nós somos, mas algumas pessoas na minha vida e na sua vida são usadas por Deus. E talvez, se você falar, desses anseios, eu falo para Deus, Ele não me dá resposta. Se você falar algo para uma pessoa, ela vai dizer, como não te dá resposta? Não aconteceu isso, isso, isso? Porque a gente quer ver com os nossos olhos naturais. A gente quer fazer a pergunta e vem uma resposta numa folha, e uma resposta numa voz, mas nem sempre vai ser assim. Então, o meu desejo para que esse 2022 termine em paz, cheio de Deus, cheio da presença do Espírito Santo, que Ele inunde o seu coração e entenda que o fim é melhor do que o começo. O fim das coisas é melhor do que o começo. Então, faça esse fim de 2022 ser o melhor final de ano da sua vida até então. Organize as suas metas do ano que vem. E que você chegue em 2023, no final de 2023, com todas elas e muito mais realizadas. O que você não cumpriu nesse ano, se você fez o ano passado as metas e você não cumpriu, olhe, reavalie e entenda. Por que eu não cumpri? Reprograme, entenda aonde foi que você bloqueou. Reprograme isso e faça de uma maneira diferente. Não espere resultados diferentes fazendo a mesma coisa de sempre, porque não virá. E se eu posso te dar uma orientação busque a verdade. A verdade nos liberta. Um feliz 2023 para cada uma de vocês. Para 2022 encerre cheio de paz, de amor, de entendimento, de calmaria. Acalma o teu coração.
acalma teu coração, descansa no Senhor. Coloque um louvor dentro da sua casa. Deus ama louvor. Fala ali, né? Deus ama louvor. O louvor acalma e afasta o diabo. Eu aprendi isso com a Fernanda, que não sei se eu falei aqui, acho que não, eu já falei pra tanta gente, porque eu preciso levar a mensagem, né? A Fernanda Scalabrini me trouxe esse entendimento de que o diabo, ele era mestre dos louvores no céu. Então, quando a gente coloca o louvor, ele fica muito enfurecido e ele se afasta. Então, coloquem louvor dentro da casa de vocês. Limpem a casa de vocês de todo e qualquer mal que quiser se aproximar. E o louvor é uma forma muito gostosa e muito fácil de deixar o diabo bem longe, porque ele não gosta de ouvir louvor, porque isso dá dor no coração dele, porque ele tinha esse poder nas mãos. Ele era o mestre dos louvores. E se ele não tivesse tido a cobiça, a inveja, a arrogância, o orgulho de querer ser maior que Deus, ele estaria lá. Mas ele caiu. E para nós ficou o nosso Deus, nosso maravilhoso Deus que nos cuida em todo o tempo. Um final de ano abençoado para você e para sua família. Nos vemos quarta-feira que vem. Estarei viajando de férias, mas fazendo o que precisa ser feito, trazendo para você as ações do capítulo 5 desse livro. Um feliz ano novo, que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Jesus. Um beijo grande. Tchau!